Hoje a nossa live Sim, vai ser sobre os estilos de decoração. Então a gente separou aqui para vocês alguns estilos de decoração, porque são muitos, então a gente vai dividir em 3 lives, né? Que cada isso. live a gente vai falar sobre um pouquinho de cada estilo de decoração. E hoje a gente Sim. separou 7 e a gente vai começar a falar aqui. Fala pra gente qual estilo de decoração vocês mais gostam. Sim, o Lucas mandou dele, inclusive, que tá aí online. Ai, não sei se ele ainda tá, mas ele estava online. E, se eu não me engano, dele foi o Clean. Então é um estilo que a gente também vai falar aqui, né? Mas mandem aí os comentários, as decorações que vocês gostam, os estilos, ou se vocês, de repente, não conhecem, têm curiosidade de conhecer. Sim, a gente vai falar sobre o clean daqui a pouco, mas a gente vai começar com o minimalismo, né, Jé? Isso mesmo. Então, para começar, a gente vai falar sobre o estilo minimalista, que é um estilo é um estilo atemporal, na verdade. Então, ele já foi tendência e continua sendo até hoje. Ele é um estilo que nasceu na década de 60, mas depois ele bombou mesmo na década de 80. E até hoje ele é super atual e super pertencente ao nosso dia a dia e ao mundo da decoração e da arquitetura. Sim, muita gente utiliza ainda e gosta do minimalismo, né? Que tem o menos é mais como slogan, né? Slogan deles é o menos é mais porque eles realmente utilizam da claridade, cores muito claras para os ambientes, e quanto menos coisas, objetos, móveis, melhor no estilo minimalista. Até a decoração. Todos, sim. Quanto menos, melhor. Na verdade, a decoração, na verdade, ela é só utilizada mesmo em coisas que realmente são necessárias. Então, as linhas simples são essenciais no minimalismo. Essa questão dos móveis que a Rosa citou, tem-se poucos móveis e os móveis que tem são realmente necessários. E com relação à decoração ou outros objetos, tudo que é utilizado no minimalismo depois é guardado. Então, você não tem, de repente, um escorredor em cima da pia, coisas assim, são utilizadas e depois já é guardado para que não fique ali atrapalhando o espaço, digamos assim. Sim, aquela decoração funcional, né? A gente só tem ali o que realmente vai ser usado, o que realmente funciona no dia a dia. Sim. É um estilo muito bom, por exemplo, para quem tem casas ou apartamentos pequenos. Por quê? Você utiliza poucos itens, né? Só o que é essencial ali para você. E, como a Rosa também citou, o uso das cores mais claras e neutras. Então, as cores, principalmente o branco, ele tem essa possibilidade, né? Essa tendência de aumentar, dar a sensação de amplitude para os espaços. Então, se você tem uma área um pouquinho menor, você utilizar o estilo minimalista, se você gostar, ele é super bem-vindo. Até porque também eles prezam muito pela iluminação natural e artificial. Então, quanto mais claro o ambiente e quanto mais claras as paredes e os móveis, Isso. Quanto mais claridade, melhor para o minimalismo. exato. E aí, seguindo, tem mais alguma coisa para falar, Rosa, sobre o minimalismo? Não, é isso, a gente já falou. E ele é facilmente confundido com o estilo clean, né? Ah, sim, que é exatamente o que o Lucas perguntou aqui. O minimalismo é considerado uma decoração clean ou são consideradas diferentes? São diferentes. Aí a Rosa até vai falar um pouquinho agora dela. Eles são diferentes, mas eles são bem parecidos. Ai, tá caindo um pouquinho Tá a caindo um conexão. pouquinho, é. Tá, voltou. Mas tô ouvindo. Então, e o estilo clean, ele já tem mais bastante coisa do minimalismo foi para o clean, mas ele já tem mais decoração, objetos decorativos, porta-retratos e essas coisas já ficam mais à mostra, o que no minimalismo já não tem muito. Então, no clean já Exato, vai aparecer isso. É uma das principais diferenças que a gente pode observar, essa questão dos objetos decorativos. sim. O uso de cores também, ele já entra no clean, e enquanto ele não entra no minimalismo. Então, no minimalismo a gente vai ter cores sóbrias e principalmente o branco como destaque. Já no clean, você pode utilizar, pode não, né? O estilo, ele permite o uso de toques de cor. Então,
de repente uma almofada colorida, ou uma manta colorida, ou um tapete colorido, você consegue inserir no Clean. Apesar dele ter poucas coisas, ele é um pouquinho mais vivo, digamos assim. Sim, já dá para inserir as cores em algum detalhe, né? Que faz toda a diferença. Olhando para uma imagem minimalista e uma imagem clean, é isso que ressalva mesmo. As coisas da decoração e as cores. Exato. O legal é que o estilo clean, principalmente se você não tem tanta noção assim de decoração, se você adota um estilo minimalista, ele pode acabar ficando muito sem graça. Então, se você parte para o clean, você consegue trazer um pouquinho mais de graça, digamos assim, e até mais da sua personalidade mesmo. Sim, exatamente. Não fica muito carregado, né? Sim. Aí, partindo, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos estilos, também fiquem à vontade para colocar aqui. E aí a gente vai partir para o estilo industrial, que é um estilo que está assim, na moda da moda da Super, moda, na super. arquitetura da decoração. É. Tijolinho à vista, cimento queimado, aquela coisa que a gente vê sempre, tubulação aparente, tudo isso faz parte do industrial. E um pouco de plantas também Sim, para dentro de casa. sim. Para quem não sabe, o estilo industrial ele vem dos Estados Unidos, né? Porque antigamente, naquela época, não naquela época, mas até hoje, na verdade, mas principalmente um pouquinho, alguns aninhos atrás, eram muito utilizados antigas fábricas para criarem os lofts, que digamos que aqui são os estúdios, ou até, não seriam kitnets, porque os lofts são grandes, né? São tipo os estúdios de hoje em dia, digamos assim, só que um pouquinho maiores. Então, lá nos Estados Unidos, era muito utilizado a remodelação das fábricas para serem feitas residências. E o que era já da fábrica era mantido. Então, no caso, os tijolinhos aparentes, a tubulação aparente, tudo isso era mantido. E aí foi daí, né, que começou a propagação do estilo e hoje em dia ele é tão famoso aqui no Brasil também. Sim, muito utilizado. Bastante. O elemento, o aço é muito utilizado, o elemento preto é muito utilizado. Então, tudo que faz parte, né, de um ambiente fabril, ele faz parte também do estilo industrial. Algumas pessoas acabam, assim, colocando, por exemplo, só um tijolinho à vista, né? Claro, você pode escolher coisas que você goste mais e colocar na sua decoração. Mas, geralmente, ele tem essa pegada, digamos assim, das coisas aparentes. Vocês indicam estilo industrial em ambientes pequenos? Sim, ele é super utilizado também em ambientes pequenos. Só tem que ter um pouquinho de cuidado, acho que a Rosa vai concordar, com a questão, por exemplo, dos tijolinhos aparentes, a tonalidade, porque ele pode ter uma tonalidade um pouquinho mais escura e acabar reduzindo o ambiente. Sim, exatamente. Achei que você fosse falar do preto também. Ah, O sim, uso do também tem a preto. questão do preço. É, Mas agora no mercado a gente tem, por exemplo, a questão dos tijolinhos, né? Não necessariamente precisa ser um tijolinho aparente raiz. Ele pode ser um tijolinho onde você coloca, que são os bricks, né? Então ele é uma chapinha que imita um tijolinho, ou tem até um em gesso, que tem um custo-benefício muito mais acessível. Então você coloca e reveste a sua parede com opções mais claras. Então ela pode super funcionar também para ambientes pequenos. pode sim. Uma coisa também bem legal, né? Não só nos ambientes pequenos, mas espaços onde a pessoa não quer, por exemplo, quebrar paredes. Então, se ela pode ter uma decoração não, uma tubulação exposta. Então, ao invés dela quebrar a parede e embutir toda a tubulação, ela pode deixar exposta e aí acaba se tornando um estilo industrial. Isso, exatamente. Então, acho que do estilo industrial é isso. A gente pode partir para o próximo, que é também um que está super na tendência, que é o Urban Jungle. Sim, é o uso de plantas, trazer a natureza para dentro de casa, como forma de decoração mesmo. Então, é trazer as plantas para dentro de casa, plantas vivas, naturais. Você que não gosta de cuidar, não se enquadra no Urban Jungle, porque são as plantas mesmo vivas que a gente traz para dentro de casa. É um estilo que está sendo super usado. Agora na pandemia, muita gente também começou a cuidar de plantas
e tá aderindo a esse estilo. Selva urbana, né? Sim, o Lucas está perguntando aqui, ambientes externos também funciona? Você diz com relação à decoração industrial, do estilo industrial? Aí só falando, completando da questão do Urban Jungle, ele é um estilo que nasceu principalmente dessa questão da necessidade de ter mesmo a natureza dentro de casa, porque para quem vive na cidade de pedra, né, como a gente fala, então é tanto concreto, tanto cimento, prédios e tudo mais, que a gente acabou se desconectando um pouco da natureza. Então, ele é um estilo principalmente bem predominante entre os jovens, né? Entre os jovens adultos que estão geralmente tendo a primeira casa, e aí são os intitulados pai de planta e mãe de planta. Sim, Então, é o pessoal que realmente gosta de cuidar. E aí ele tem essa questão de você trazer mesmo a natureza para dentro da sua casa, até para questão de bem-estar e deixar um ambiente muito mais relaxante. Isso seria do estilo industrial, então. Se ele funciona para ambientes externos. Sim, funciona. é, Porque até quando a gente funciona. tem, por exemplo. Funciona. Porque quando a gente tem fachadas, por exemplo, em tijolinho aparente, ele super funciona. Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse caso com a tubulação aparente, né? No É, caso de a elétrica, madeira. mas por conta das chuvas e tudo. Mas com relação aos acabamentos, super funciona, porque a gente tem o uso do aço inox, que é um aço que pode tomar chuva, do vidro, que também pode tomar chuva, não tem problema nenhum, e do tijolinho aparente, desde que seja feito o tratamento adequado. Sim, isso mesmo. Com relação ao Urban Jungle, também tem uma outra coisa que a gente falou das plantas, né? Mas ele também busca trazer um pouquinho os materiais da natureza, como é o caso da madeira e da palha. Sim, exatamente. Qual o próximo, Rosa? O próximo é o moderno. Estilo moderno é aquele com linhas retas. E aí a gente já volta lá no minimalismo, né, que a gente já falou aqui, e acrescenta as linhas retas também. Sim. No caso do estilo. Peraí. Nesse estilo de decoração é considerado somente a utilização de plantas ou uma mescla com a utilização da madeira? Uma mescla. Então, o foco dele seriam as plantas. Então, geralmente, se você pesquisar, por exemplo, no Google Urban Jungle, vai aparecer assim uma Planta, sala planta. cheia de planta, planta, planta e um sofazinho, uma coisinha no meio. Mas você pode inserir, por exemplo, uma prateleira em madeira ou de repente uma mesa em madeira, porque são elementos que vão trazer essa sensação de natureza para sua casa. Isso. Então, ela é bem bacana porque traz muito mais essa questão mesmo do relaxamento, do bem-estar, quase como se você estivesse mesmo em uma casa de praia, uma casa de veraneio, digamos assim. Sim. E aí, com relação ao moderno que a gente estava comentando, Moderno. ele é um estilo, isso, ele é um estilo que é muito semelhante, como a Rosa citou, com o minimalista. Ele traz também, por exemplo, no minimalista a gente tem um uso mais de cores claras. Já no moderno, a gente utiliza mais mais não, né? Mas também utiliza os tons preto, o marrom, o cinza. Ele já está bem presente nesse caso. Por exemplo, no moderno a gente vai encontrar uma cozinha toda preta, uma cozinha toda cinza, enquanto no minimalista isso já não vai acontecer. E sempre a linha reta no moderno. Sempre a linha reta. O uso do vidro, ele é muito presente também. Então, você vai ter grandes janelas, vai ter a questão da esquadria, né, do que segura, da estrutura da janela. O preto é muito presente também nessas esquadrias. Então, ele é um estilo, eu diria que ele é um estilo que mescla um pouquinho o minimalismo com o estilo industrial, até, em alguns casos. Sim, isso mesmo. Uma outra coisa que a gente esqueceu de comentar é a questão dos espaços integrados também, que Espaços é, integrados. assim, super comum No no moderno. moderno. É. Então, você tem uma cozinha integrada com a sala, enfim. É.
No industrial, um pouquinho a gente já tem disso, né? Sim, sim, porque já no industrial acho que de repente até mais, né? Porque É. na questão dos lofts mesmo, é quase um espaço inteiro onde Aberto, você não uma tem coisa divisão só. nenhuma. É, Sim. Então, eles têm bastante coisinhas assim em comum. Já no sim. moderno, talvez, apesar de ter os espaços interligados, a gente tem uma divisão física um pouquinho maior, né? Mesmo que ela não seja visual, ela acaba tendo essa divisão ou através de prateleiras, ou através de estantes, por exemplo. Sim, às vezes uma divisória, um sofá ali dividindo, alguma coisa. Sim, uma bancada, enfim. É, isso mesmo. Agora é o estilo mais fofo que a gente vai falar hoje. Sim, que é o estilo montessoriano. A gente buscou colocar para vocês alguns estilos que fazem mais parte, né, do dia a dia das pessoas, que as pessoas costumam conhecer mais, e trazer também alguns que geralmente algumas pessoas não conhecem. E, no caso do montessoriano, entra justamente nisso, porque ele é um estilo voltado principalmente para crianças. Sim, onde a gente tem as coisas, os móveis menores, mais baixos, e para a criança poder fazer as coisas sozinha, né? Por conta Sim, para disso. desenvolver a autonomia das crianças. O Isso. nome Montessoriano, ele vem de uma pedagoga que elaborou um estudo que chama Maria Montessori, do século XX mesmo. A gente está no XXI já, né? Mas do século XX, que fez um estudo onde eles tinham essa intenção de deixar as crianças um pouco mais autônomas. Então, se você tem as coisas na altura delas, então você tem uma cama praticamente na altura do chão, você tem uma escrivaninha onde ela consegue sentar sozinha, até no caso de um banheiro, um vasinho sanitário mais baixo, ou um banquinho, né, no caso, para lavar as mãos, para ela conseguir subir. Então, ela mesma consegue fazer tudo o que ela precisa. E aí ela acaba automaticamente desenvolvendo muito mais autonomia. Isso. Geralmente é muito empregado nesse estilo a madeira também, né? Porque ela traz mais esse calor, esse acolhimento. E o uso de cores, né? Já que é para crianças, também é super comum. Isso. Eu vou colocar depois, eu vou postar lá no meu perfil algumas imagens, porque eu não consegui colocar aqui. Então eu vou Sim, postar lá é. para Aí vocês ilustrar conseguem ter os uma estilos. boa noção de cada estilo que a gente está comentando aqui. Sim, E aí o último que a gente vai comentar hoje, né? Que é o estilo romântico, que é o sim. estilo para os românticos de plantão, para os É, apaixonados. O estilo romântico, ele é um estilo que vai empregar principalmente os tons pastéis. Então você vai ter um rosa pastel, um verde pastel, um azul pastel, enfim, cores muito mais, não cores neutras, mas cores mais suave. apagadas, talvez a gente possa dizer. Isso, cores mais suaves, exato. Então, ele é um estilo que usa muito dessas cores e de coisas mais delicadas. Então, na questão dos tecidos, você vai ter um veludo, uma seda, uma renda, Um crochê, coisas um nesse tule, crochê, exatamente. E o uso de estampas também pode acontecer, só que florais. também delicadas. Exato. Se você tiver uma folhagem, ela vai ser uma folhagem um pouquinho menor. Tem algumas outras estampas também, mas sempre assim, nessa intenção um pouquinho mais minimalista, digamos assim. Coisinhas Delicada menores, e romântica. delicadas. Geralmente, o estilo romântico é muito empregado nos quartos. Então, você tem uma cabeceira com aqueles preguiados, né? É onde você tem mais tecidos também. Mas Sim, ele até pode ser empregado também em áreas como banheiro e sala de estar. Mas então um geralmente é sofá mais menos. romântico, um tom mais pastel. Sim. E é claro, né? A gente citou aqui esses estilos como estilos únicos, mas nada impede que você una alguns estilos dentro da sua decoração. Então, de Sim, repente, você pode ter uma área de estar num estilo um pouquinho mais industrial ou moderno, já nos quartos ter um estilo que mescle o moderno com minimalista, enfim. Você é livre para fazer essas junções, mas nesse caso é importante você ter um profissional justamente por isso, porque ele que vai te ajudar
e te auxiliar, né, para as mesclas ideais. Sim, para não ficar muita informação em um único ambiente. Exatamente. E aí, nas próximas lives, a gente vai colocar mais, em uma mais 7, na outra mais 6, para vocês verem como existem mais de 20 estilos de decoração. E aí, aos poucos, a gente vai citando cada uma delas. E aí, fiquem de olho, porque no feed a gente vai postar as imagens de cada uma, para ver se vocês realmente aprenderam. Sim, a gente vai postar, porque assim a gente consegue ilustrar, né, o que a gente está falando aqui. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a gente. Terça-feira que vem tem mais nesse mesmo horário. Sim. Obrigada. Até a Eu que próxima. agradeço. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.